Olá pessoal, bom dia. Estamos de volta para comentar mais um pouco sobre a Bíblia Sagrada. E neste momento, com muita satisfação, porque eu recebi um pedido especial de uma pré-adolescente ali da congregação do bairro Santa Cruz, a Manu, filha da irmã Edileuza, irmã da Karina Sabalo, onde na escola um professor disse para Manu que determinado político em evidência no Brasil seria o anticristo. E a Manu, como é aluna de escola dominical, parabéns aos professores que ensinam a Manu lá na congregação e ouvinte das mensagens bíblicas sendo criada na educação cristã pelos pais em casa. A Manu, quando ouviu aquela frase, não concordou. E ao chegar em casa questionou a mãe: Mãe, me diga uma coisa, o anticristo já era anticristo desde criança? E como é que a gente pode saber se fulano de tal é o anticristo? Aí a mãe deu uma resposta lá, ela disse: não, faz o seguinte. A Manu disse: não, faz o seguinte, vamos perguntar para o irmão Cláudio Honor que ele vai nos responder. Então, Manu, eu fico muito feliz por você determinar esta confiança a mim. Eu sei que tua mãe, como professora que é também, teria condição de te responder, que a Karina, tua irmã, teria condição de te responder também, que os obreiros da congregação também têm condição de te responder. Eu mando aqui meu abraço ao presbítero Edvan, que é quem toma conta da congregação de Santa Cruz. Mas lisonjeado como estou, eu aproveito para te dar a resposta conforme eu tinha te prometido. Então vamos tentar responder a tua dúvida. Pois bem, para responder à dúvida da Manu, nós precisamos entender que o anticristo é um homem. O anticristo é um personagem de carne e osso. É alguém que passou por todo o procedimento normal de uma gestação, nascimento, infância, juventude, idade adulta, alguém que estudou nas faculdades, alguém que é um ser humano. Ponto. A segunda coisa que nós precisamos entender é que o anticristo, ele recebe o nome de anti pelo fato de ser contra. A Bíblia diz, Manu, que ele será contra tudo aquilo que se chama Deus. Quando este personagem se manifestar, eu estou apontando para o futuro, o apóstolo João também apontava para o futuro. João teve a revelação lá no livro do Apocalipse, no entanto, apontava para o futuro, para um momento futuro que isso ocorreria. Quando este personagem se manifestar, e eu digo quando se manifestar porque nós temos um vídeo aí onde fala sobre aquele que o resiste. Quem resiste à atuação do anticristo na terra é a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não age. Agora, depois que a igreja for arrebatada, aí o anticristo vai entrar em cena. Como a igreja não foi arrebatada, nós podemos dizer seguramente que quando ele se manifestar. Então, quando ele se manifestar, ele vai se manifestar contra tudo aquilo que se chama Deus. O que quer dizer, minha querida? Quer dizer que se alguém canta hinos em adoração a Deus, ele vai ser contra. Se alguém presta cultos a Deus, ele vai ser contra. Qualquer coisa que se faça, uma celebração, uma santa ceia, qualquer coisa que se faça voltado para Deus, o anticristo será contra. Ponto. Aí outra coisa que eu preciso te dizer é o fator espírito do anticristo. Então, nós já falamos que ele é homem, nós já falamos que ele vai atuar contra tudo que se chama Deus, e a outra coisa agora é o fator espírito do anticristo. O que ele estará envolvido, o que estará atuando nele, como nós cremos que o Espírito de Deus atua em nossas vidas, quem vai atuar na vida do anticristo é justamente Satanás, Lúcifer, como tem outros nomes, Belzebu, Apolion, Abaddon, são os nomes que Satanás tem na Bíblia. Por quê? Porque desde o momento em que houve a queda dos anjos, que Satanás conseguiu levar um terço dos anjos consigo, foram expulsos do céu, que eles atuam na terra praticando toda espécie de males. E nesta época, eles terão alguém, um personagem que os represente. Então, Satanás entra no corpo do anticristo ou dá poderes ao anticristo e o anticristo vai atuar contra tudo que se chama Deus. Pois bem, neste sentido, nós precisamos entender que o chamado espírito, e aqui eu já estou dando a tua resposta, Manu, nós vamos falar um pouco mais do que isso aí, mas já estou dando a tua resposta, que o espírito do anticristo está na terra.
especialmente depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, e lá em Atos capítulo 1 ele subiu para os céus, naquele exato momento que ele subiu, ante a promessa do retorno dele, Satanás já começou a preparar alguém para que ficasse no seu lugar. Satanás já tinha alguém para que naquele momento ele entrasse em cena. Por quê? Sabia que Jesus voltaria, sabia não, sabe que Jesus voltará, sabe que Jesus arrebatará a igreja e no momento em que a igreja for arrebatada, ele precisa ter alguém pronto para assumir esta posição de anticristo. Então, te respondendo, sim, o anticristo já está na terra, ponto. Não declarado como anticristo, mas sim como o espírito de anticristo. Aí a tua pergunta, mas desde criança ele já sabia que seria o anticristo? A resposta é não, ele não sabe. Inclusive ele vai se revelar anticristo sem ter bem aquela noção exata de que ele está sendo o anticristo. Por quê? Porque serão alianças que ele vai fazer, ele vai ter todo um contexto político, ele vai ter todo um contexto de cátedra, vai estudar, etc. Seu nome vai crescer, ele vai ser um grande personagem. No momento que a igreja for arrebatada, que o mundo entrar num frenesi, o homem preparado para assumir a posição de governança do mundo, com toda essa capacidade, será este personagem de nome Anticristo, porque ele vai trazer uma falsa paz ao mundo. Nós costumamos dizer na escola dominical, Manu, que existe a paz Shalom e existe a paz Eirene. A paz Shalom é aquela paz que Deus nos dá, a paz interna, mas a paz Eirene é aquela paz de ausência de guerra. Então, ele vai trazer para o mundo uma paz Eirene, uma falsa paz, uma paz de ausência de guerra. E como muita gente vai desaparecer, muitas catástrofes vão ocorrer, eu tenho aí um outro vídeo no YouTube que explica sobre isso, ele vai trazer uma resposta, uma solução para tudo isso. Então é neste momento que aquela criança que foi prodígio, que cresceu, que foi muito inteligente, que adentrou na política, que fez um nome, que agora está tendo a oportunidade de assumir o governo do mundo, ele agora vai entrar num âmbito mais complicado. Já tem pessoas aí, por exemplo, que hoje fazem alianças declaradas com Satanás. Bem recente eu vi um convite para uma celebração satânica em São Paulo. Quem mandou para mim foi o irmão Kleber. Kleber mandou e eu assisti aquilo lá e fiquei admirado. Mandei para os irmãos da escola dominical, o pessoal também ficou admirado. Então já existe quem faça aliança com Satanás hoje. Naquele dia a aliança, Manu, vai ser nítida. Então ele será o representante de Satanás na Terra. Ele existe já. Satanás sempre tem uma pessoa pronta. Neste sentido, deixa eu te dar aqui alguns nomes, caso você ou algum dos nossos ouvintes queira pesquisar, de pessoas que já foram tidas como o anticristo. Pessoas que na história seus nomes foram equiparados. O anticristo vai ser fulano de tal. Nada a ver com aquilo que a professora falou lá em sala de aula, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, um dos nomes que nós temos aqui neste livro, se alguém quiser comprar, o nome deste livro aqui, O Anticristo. Eu estou fazendo uso de 2 livros, deste livro aqui, e estou fazendo uso também da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica do Tim LaHaye, essa daqui, Então, nesses 2 livros aqui, você vai encontrar todo o conteúdo do que eu vou te falar agora. Então, vamos aos nomes, Manu, que já foram tidos como anticristo. Lá atrás, né? Um personagem chamado Kaiser Wilhelm. Kaiser Wilhelm, ou Wilhelm, já foi tido como anticristo. Tem um personagem na história, depois você vai estudar na escola, ou que se quiser buscar aí no Google, chamado Benito Mussolini. Benito Mussolini também já foi tido como anticristo. Teve um personagem muito terrível, alguém que dá até repugnância em falar o seu nome, Adolf Hitler. Adolf Hitler também foi tratado como anticristo. Um outro que também foi mão de ferro, chamado Joseph Stalin. Quando eu digo mão de ferro, mano, eu estou falando de alguém que fez o povo sofrer, era duro. Teve um outro também chamado Nikita Khrushchev, Nikita Khrushchev. Teve um outro chamado John Kennedy. O John Kennedy já foi tratado por alguns como anticristo. Aqui diz assim,
Os fundamentalistas anticatólicos estavam certos de que Kennedy faria uma aliança com o Papa e os comunistas para dominar o mundo. Então, essa ideia de dominar o mundo levou muitos a serem tratados como anticristo. Teve um outro também chamado Mikhail Gorbachev. Gorbachev é a escrita, mas a pronúncia é Gorbachev. Também foi tido. Ronald Wilson Reagan também foi tido como anticristo. Um dos últimos, que inclusive eu vi a prisão e o julgamento e a condenação dele, é o Saddam Hussein. Saddam Hussein também foi tido como anticristo. E o próprio Bill Clinton. Bill Clinton também foi tratado como anticristo e outros mais. Então, perceba que a ideia de governar o mundo, é que qualifica a pessoa como talvez sendo o anticristo. Não é o caso do personagem que a professora lhe falou, porque até onde eu sei, o personagem não tem a ideia de governar o mundo. Vamos lá. O que nós vamos identificar nesse anticristo? A Bíblia chama ele por alguns nomes. A gente terá que analisar os nomes deles para a gente poder identificar as atuações dele na Bíblia Sagrada e se essas atuações, esses nomes, correspondem com a pessoa com quem a professora lhe falou, tá bom? Vamos lá. O primeiro nome que nós temos dele, Manu, chama-se Besta. Ele é chamado de a Besta. Besta é um animal feroz, um animal terrível, um animal bruto. E esta besta tem uma qualidade que é besta que saiu da terra. Talvez a Manu não compreenda tudo que eu estou dizendo, mas a mãe está acompanhando a família e os obreiros da igreja e depois, com certeza, dê atenção a ela, que esta garota querem esta atenção. Viu, irmã Edileuza? Cuida disso aí. Então, primeiro, Manu, ele é chamado de besta. No outro vídeo que nós temos, a gente explica a tríade satânica, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra, onde a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, melhor dizendo, é o falso profeta, que não é a pergunta que Manu fez, mas uma vez que o anticristo faz parte de uma tríade satânica, eu preciso explicar o falso profeta. O primeiro da tríade satânica é o próprio Satanás, o segundo aí seria o falso profeta, que é quem vai fazer propaganda do anticristo, e o terceiro é o próprio anticristo. Então, Manu, ele é chamado de a besta na Bíblia. Você vai encontrar esse texto em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Abra aí a tua Bíblia e confira. Ele também é chamado de filho da perdição, porque um personagem desse não tem salvação para ele, e a Bíblia nos diz que ele será, no juízo das nações, será lançado junto com as nações que estiverem contra Israel na batalha do Armagedon, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não tem ninguém no inferno, não tem ninguém no lago de fogo e enxofre. Ele vai inaugurar. Foi preparado para o diabo e seus anjos, mas infelizmente ele vai inaugurar. Isso você vai encontrar a expressão filho da perdição na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3. Ele também é chamado, Manu, de iníquo. Iniquidade é aquele que não tem santidade, iniquidade é aquele que não é reto. Iníquo, segunda carta aos Tessalonicenses 2 e 8. Ele também é chamado de abominação da desolação. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Ele é chamado de chifre pequeno, lá no livro de Daniel. Ele é um chifre pequeno, ou seja, ele é um líder pequeno que vai surgir no meio de grandes outros líderes, vai derrubar os outros líderes e vai se tornar líder de todos. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Ele é chamado de rei feroz de semblante, de cara fechada, rei feroz de semblante. Pensa aí, alguém bem sisudo. Daniel, capítulo 8, versículo 23. Ele é chamado de o príncipe que há de vir, porque não veio ainda ninguém semelhante a ele. A capacidade de governo do mundo inteiro ninguém teve. Nos dias de Nabucodonosor, nós tivemos um período em que o mundo foi governado pela Babilônia, depois foi governado pelos Medo-Persas, depois foi governado pelo Império Romano, mas nunca surgiu na história ninguém igual a ele. Teve um personagem chamado de Antíoco, o quarto, Antíoco Epifânio, o quarto. Este foi tão terrível antes de Cristo, cerca de uns 200, 300 anos antes de Cristo, foi tão terrível que ele é comparado ao anticristo. Mas o príncipe que há de vir é um dos nomes que o anticristo recebe, está em Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele é chamado de homem vil. Vil é repugnante, é nojento, é imundo. Homem vil, está lá em Daniel capítulo 11, versículo 21.
Ele é chamado de rei obstinado. Ou seja, não adianta, não recebe conselho. Ele quer aquele fim, ele vai acabar contra tudo que se chama Deus. Está lá em Daniel 11:36. Ele é chamado de pastor indigno. Não que ele seja pastor, viu, mano? Igual o irmão Edvan, igual o próprio pastor Edvan e outro. Não, nada disso. Ele é chamado de pastor indigno porque ele tem rebanho, mas não é digno de estar diante do rebanho. Qual é o rebanho dele? O rebanho dele é a governança do mundo. Todos os que são governados por ele são seu rebanho. E a sua obrigação era levar o povo a Deus. Mas como ele é o anticristo, ele afasta o povo de Deus. Está lá no livro do profeta Zacarias, Antigo Testamento, capítulo 11, versículos 16 e 17. E ele é chamado de o anticristo, que está em várias passagens do Novo Testamento, especialmente na primeira carta do apóstolo João, capítulo 18, versículo 22. Então, nada a ver com aquele personagem que te falaram, tá? De onde é que viria este anticristo, Manu? Bom, quando a gente fala da besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra, dá a ideia que ele vem dentre as nações, porque ele é a besta que saiu do mar, ele não é a besta que saiu da terra. No entanto, nada impede que ele seja um judeu, para que seja recebido pelos judeus, e venha das nações. Ele venha, alguns até dizem que talvez ele venha de uma aliança com a Europa e alguma coisa do gênero. Então não dá para nós termos essa certeza, tá bom? Mas vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo de 8 a 24, vai dizer que ele lidera a União Europeia das Nações Gentias. Ele lidera a União Europeia das Nações Gentias. É uma expressão cunhada lá no livro de Daniel, que nós precisamos adaptá-la aos dias atuais, mas nós já percebemos que ele provavelmente vem da Europa. Alguns aí colocam ele como Papa, só que nós não temos na Bíblia a certeza de que seria ele o Papa. Outra observação aqui de onde ele viria é que na aliança que ele vai fazer, ele promete proteção gentílica, ou seja, do mundo para Israel. Ele promete que vai proteger Israel. Então, tudo indica que ele ou protege Israel porque gosta de Israel, ou protege Israel porque quer fazer aliança e não é de Israel. Mas mostra que ele vem de fora. Terceiro, seu governo faz parte do tempo dos gentios. Qual é o tempo dos gentios que os gentios vão dominar sobre Israel? Está lá em Lucas 21 e 24, é justamente o período da grande tribulação. Quando nós estamos vivendo o tempo dos gentios, mas não vivemos a grande tribulação. Eu sei que é um negócio complicado para você, mas a grande tribulação, mano, ocorrerá depois do arrebatamento da igreja. Este vídeo aqui, certamente você vai ouvi-lo várias vezes, e vai questionar cada detalhe para os obreiros aí da igreja, tá bom? E neste sentido, nós precisamos entender que este líder será intelectualmente poderoso, Daniel 7:20. Este líder será um orador incompassível, ele vai falar muito bem, também Daniel 7:20. Ele será um mestre na política, Daniel 11:21. Ele vai possuir grande habilidade comercial, ele vai ser bom de negócio, suas ações vão engrandecer a nação que tiver, entre aspas, que vai dar a ideia de engrandecimento à nação que ele estiver liderando. Isso está lá em Daniel 8:25. Ele vai ser um gênio militar, ele vai ter capacidade militar, capacidade bélica, inteligência, etc. Está lá em Daniel 8:24. Ele será um perito administrador, está lá em Apocalipse 13, versículos 1 e 2. Nós já lemos Apocalipse. E esperto em religião. Ele vai ser esperto no contexto da religião. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O que vai distinguir, Manu, o anticristo de Jesus Cristo são essas coisas aqui, ó. Aqui você já começa a analisar por que ele é chamado de anticristo. Primeiro, que enquanto o nosso Jesus é verdade, o anticristo é mentira. Enquanto o nosso Jesus é santo, o anticristo é iníquo. Enquanto o nosso Jesus é homem de dores, pois Jesus foi experimentado aqui na terra, ele sofreu, padeceu, etc., o anticristo, ele é homem do pecado, ou de pecados. Enquanto Jesus Cristo é filho de Deus, o anticristo é filho de Satanás. O Jesus Cristo representa, enquanto Jesus Cristo é filho de Deus, o anticristo
é filho de Satanás. Enquanto Jesus Cristo revela o mistério de Deus, o anticristo revela o mistério da iniquidade. Enquanto Jesus Cristo é o bom pastor, o anticristo é pastor inútil. Enquanto Jesus Cristo é exaltado nas alturas, principalmente quando ele retornou para os céus, lá em Atos capítulo 1, e também será igual quando ele vier arrebatar a igreja, porque a Bíblia diz que ele virá com alarido. Alarido é o barulho que vem em volta dele, todo mundo feliz, alegre, porque ele é campeão. O anticristo será lançado no inferno. Jesus Cristo para o céu, o anticristo para o inferno. Enquanto Jesus humilhou-se a si mesmo, o anticristo se exalta. Enquanto Jesus foi desprezado, o anticristo será admirado, será aplaudido, será colocado nos grandes altares, nos palanques e assim por diante. Enquanto Jesus Cristo purificou o templo, ele purifica ainda hoje pela atuação do Espírito Santo, o anticristo profanará o templo, pois na metade da grande tribulação, ele vai entrar no templo dos judeus e vai profanar o templo. Será o momento em que a paz que ele vai causar vai acabar. Enquanto Jesus Cristo deu a vida pelas pessoas, o anticristo matará as pessoas, porque alguém que se coloca como Deus, ele vai encerrar a vida dessa pessoa. Enquanto Jesus Cristo é o cordeiro, o anticristo é a besta. Então veja que existe muita diferença entre nosso Senhor Jesus Cristo e o anticristo. Seguindo aqui, nós temos aqui mais alguma coisa acerca do anticristo. Primeiro, ele subirá ao poder nos últimos dias. Jesus Cristo é Senhor desde sempre. O anticristo subirá no poder nos últimos dias. Está lá em Daniel 8, 19 e 23. Ele governará o mundo inteiro, o anticristo. Está lá em Apocalipse 13, versículo 7. Sua base provavelmente será Roma, a questão da Europa. Aí você terá que ler Apocalipse 17, 8 e 9. Ele será inteligente e persuasivo. Nós já falamos da sua capacidade de oratória. Está lá em Daniel 20, versículo 7. Seu domínio será apoiado pela comunidade internacional. A ONU, a Organização das Nações Unidas, vão apoiar que ele seja o líder mundial. Isso está em Apocalipse 17, versículos 12 e 13. Ele governará por meio do engano. Não vai ser por meio da verdade. Ele vai ludibriar as pessoas, ele vai criar meios, vai governar pelo engano. Isso está em Daniel 8, 24 e 25. Ele controlará a economia global do mundo, não só a economia de uma cidade, de um estado, de um país, mas do mundo inteiro. Isso encontra-se em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Ele firmará um tratado de paz com Israel, que é o que nós já falamos. Quando a igreja for arrebatada, ele vai firmar um tratado de paz com Israel. E esse tratado será rompido na metade da grande tribulação. Quando Israel perceber que ele não é o Cristo. Israel vai recebê-lo como Cristo, mas na realidade ele é o anticristo. Esta referência está em Daniel 9 e 27. Ele romperá seu tratado e invalidará Israel. Ele vai agir, ele vai invadir Israel, ele vai agir para destruir a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele se afirmará sendo Deus. Ele vai dizer, eu sou Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses 2,4. Então, perceba que diante de todas essas características, dá para nós observarmos que o anticristo já existe na Terra há muito tempo, porque Satanás vai precisar que alguém entre em cena na hora que a igreja for arrebatada, então é a sua resposta. A pessoa não sabe que ele vai ser o anticristo. A pessoa não sabe. Mas no momento exato, ele também não vai ser enganado, porque para ser punido lá na frente, que ele vai ser lançado no inferno, ele vai ter que saber. E nós temos que a pessoa que falaram para você não tem as características do anticristo, tá bom? Deus te abençoe, especialmente pela tua curiosidade neste assunto que é tão complicado. Mas parabéns, Deus te abençoe, Deus abençoe a família. E neste livro aqui, ó, os demais ouvintes que quiserem, neste livro, quiserem acompanhar, o índice aqui ele ainda vai falar sobre o futuro governante mundial, o engano supremo, o surgimento de falsos profetas, as trevas do nosso tempo, o alvorecer de um novo milênio, a religião do futuro,
a globalização e a economia mundial, a futura superpotência política, a guerra que é inevitável, profecias sobre o final dos tempos, quão próximos estamos do fim e que ainda há esperança. Manu, feliz com você. Deus te abençoe, te conserve firme e que a tua dúvida possa também instruir a vários outros que certamente estarão assistindo este vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus. Manu, Deus te abençoe. Tchau.